coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui com a graça de Deus mais uma vez para o nosso encontro. Percebe que a voz ainda não se recuperou totalmente, né, Adilton? Adilton disse que se a minha voz é um mistério, né, Adilton? Tô tossindo, né? Então, se caso der uns pigarros, as tosses aí, não se preocupa não, gente. Faz parte, né? Sinal que a gente tá aqui, tem que continuar, né? Com tosse ou sem tosse. Olha aí, já começou, Adilton. Só começar a falar. Graças a Deus, né, gente? Então estamos aqui para o nosso encontro, né? Hoje é o 51º, né, Adilton? Isso aí, gente, que coisa maravilhosa, né? E o tema hoje é sobre Maria. Vamos falar um pouquinho sobre o culto à Nossa Senhora, que está ligado também à igreja, à comunhão dos santos, né? Lembrando que a gente está dentro desse artigo, creio, né, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né, na comunhão dos santos, né? O próximo é a remissão dos pecados, né? Mas dentro desse tema agora, o Catecismo fala mais uma vez sobre Maria, né, sobre o culto a ela, principalmente. A gente já falou um pouquinho sobre ela, quando falamos da Cristologia, agora ligado à igreja também, o Catecismo fala um pouquinho sobre ela. Então vamos rezar, pedir a graça do Espírito Santo para que possamos compreender, né, entender melhor esses mistérios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos, né? Esse tema de hoje, aqui no Catecismo está escrito Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. É o parágrafo 6 desse artigo, no número 963, né? É onde a gente está, né? Então, assim, a gente entender um pouquinho, né? Alguns padres da igreja, lembra quando a gente fala padres, são os escritores santos antigos da igreja, né? Dos primeiros séculos. Alguns deles leem, né? Veem Maria, Nossa Senhora, né? Ora para ela, como uma cristã, e aí vão chamar a primeira cristã, né? O Padre Zezinho até compôs uma música bonita sobre Maria, né? A primeira cristã, né? Como eles entendem ela, então tem essa visão dela como membra da igreja, ela faz parte da igreja, né? Outros entendem ela, e isso como compreende Maria como a cristã, como pertencente à Igreja de Cristo, né? Não está errado, está certo também. Mas existe uma outra forma também de ver, de enxergar ela. Os padres da igreja também veem assim, outros padres, que é a mãe, ela como, o relacionamento dela da igreja como mãe da igreja. E mãe da igreja por quê? Porque é mãe de Cristo, a geradora, né, do filho, né, que gerou o filho no ventre materno, né? É um atributo dado a Maria, né? E mais ninguém. Então, isso é importante. Até falei no último encontro sobre isso um pouquinho, né? A gente vai entender um pouquinho isso hoje. Então,
nós acreditamos, quando falamos da comunhão dos santos, por isso que Maria é a parte, né? Está dentro desse tema da comunhão, mas um pouco à parte. Porque os santos, a gente acredita na intercessão deles por causa dessa união, da comunhão do corpo de Cristo. Maria também faz parte e ela intercede por nós. Porém, o relacionamento dela com a igreja e conosco é diferente dos santos. Por quê? Ela não só intercede, ela é mãe. E aqui a gente precisa entender que quando fala mãe, não é só um título de mãe. É mãe porque ela é mãe de Jesus, porque ela gerou ele. O corpo físico dele foi gerado no ventre dela. E a igreja e os padres da igreja também entendem isso. Essa geração não parou, continua para sempre. Quer dizer que ela sendo mãe da igreja, a igreja, corpo de Cristo, ela continua a gerar o corpo de Cristo. Existe uma ação eficaz aqui dela, coisa que os santos não podem fazer, eles podem rezar e interceder por nós. Ela também, só que ela tem algo mais e único, ninguém mais tem. Ela gera o corpo, ou seja, por isso dá o princípio de consagração a Nossa Senhora, né? Não vamos falar sobre isso aqui detalhadamente, né? Mas talvez, quem sabe, um dia a gente fala um pouquinho sobre uma mariologia mais longa e fala sobre a espiritualidade ligada a Maria, a consagração e assim por diante. Mas por que a igreja então fala, aqui estão os princípios de consagração total a ela? Porque ela é mãe de verdade, não é um título folclórico, não, ela é mãe, e aqui que a gente precisa entender, é mãe que gera, ou seja, ela constrói, de alguma forma ela constrói, ela gera, ela me forma como cristão, como corpo de Cristo, entendeu? Por isso essa consagração. Tá vendo a diferença? Quando fala do culto, do relacionamento a Maria, é diferente. Ela é também membro da igreja, então ela intercede como os outros santos por causa da comunhão dos santos, mas ela vai além. Ela também gera o corpo místico de Cristo, que somos a igreja, somos eu e você. Né? Qualquer membro do corpo de Cristo, né? A gente entende isso, né? É de alguma maneira, de alguma forma, está ligado a Maria. Olha só, todos os batizados que fazem parte do corpo de Cristo, de alguma forma, são gerados por Maria, porque entram no corpo gerado por ela. Olha só que absurdo. Inclusive os nossos irmãos protestantes. De alguma forma, mesmo que eles não acreditam, mas de alguma forma, ela está gerando a vida deles como cristão. Você viu Duma com esse barulho, Adilto? Eles não acreditam, não rezam por ela, mas porque ela é mãe do corpo místico de Cristo, se são batizados, são inseridos no corpo, ela está gerando eles. Todos os batizados. E a igreja acredita no batizado, né, nesse sacramento dos evangélicos, pelo menos a maioria das igrejas evangélicas. Então, se são batizados, Maria é mãe, porque é mãe do corpo místico de Cristo. É isso que nossa fé, a igreja acredita, tá bom? Vamos aqui no catecismo, que tem coisas boas aqui no catecismo, né, pra gente ler. Então, no número 963 diz assim: depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo, lembra, a gente falou disso, né, lá no mistério de Cristo, e do Espírito, convém agora considerar seu lugar no mistério da igreja, né? Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Lembra lá de Lucas, no Evangelho de Lucas, quando ela visita Isabel, Isabel diz, está lá, de onde vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, Theotokos, mãe de Deus, mãe do Senhor, o Kyrios. Ela é também verdadeiramente, olha aí, mãe dos membros de Cristo. Entendeu? Se é mãe de Cristo, é mãe dos membros. Não tem como ela ser mãe da cabeça, seria uma aberração, e não ser mãe do corpo.
Então, nós somos membros do corpo de Cristo, então por isso ela é nossa mãe. Por quê? Que ela é, aí vem aqui a coisa importante. Porque coopera, viu a diferença dela dos santos? Coopera pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são membros desta cabeça. Ela gerou a cabeça, mas gera também, de uma maneira espiritual, misteriosa, o corpo de Cristo, ou seja, os membros. Maria é mãe de Cristo e também mãe da igreja. Isso aqui são várias citações, depois vocês podem conferir as citações, estão aqui embaixo, né? Tá bom? Aí, aqui agora vem o tema, a maternidade de Maria com relação à igreja. Lembra? Ela é membro da igreja, então dessa forma ela é cristã, primeira cristã, mas ela é também mãe da igreja, de algo misterioso, né? Então, o que o catecismo vai dizer, né? No número 967, diz assim, sobre essa relação dela com a igreja. Por que ela é mãe? Totalmente unida a seu filho, também na sua assunção, ela continua unida, seu filho é mãe, ela é nossa mãe na ordem da graça, né? Esses três, é uma frase só que dividiu em 3 subtítulos aqui para a gente estudar um pouquinho, né? Então vamos ver. Então isso aqui é uma abordagem cristológica. Quando tem uma abordagem, só para fazer essa diferenciação, quando fala-se de uma abordagem eclesiológica, aí estuda-se Maria como membro da igreja. Torna a dizer, não é errado, mas o catecismo, né, embora colocou aqui ela na parte que fala sobre a igreja, como membro da igreja, a abordagem que o catecismo, né, traz é uma abordagem cristológica sobre Maria. Isso aqui é só os termos técnicos, né? Mas não se preocupa muito com isso não. Só para quem quer, quem talvez faça teologia, talvez precisa entender um pouquinho isso, mas não se preocupa não. Então, portanto, para a gente é saber, ela é, ao mesmo tempo, ela é membro da igreja, mas ela é mais, porque ela é mãe, porque é mãe da cabeça e mãe dos membros, mãe do corpo inteiro de Cristo, né? Então vamos ver aqui no número 964 o que vai dizer. O papel de Maria para com a igreja é inseparável de sua união com Cristo. Por isso que é uma abordagem cristológica, né? Decorrendo diretamente dessa união. Esta união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até sua morte na cruz. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus, né? Esse sentido da paixão dela. Então, Maria é mãe da igreja. Por quê? Porque está totalmente unida a seu filho, a Cristo. Desde a sua concepção virginal, na sua paixão, aos pés da cruz, né? E aqui está, aos pés da cruz, o princípio de consagração que eu disse para vocês. O que aconteceu nos pés da cruz? Nos recorda São João. Lembra, né? Ele dá ela como mãe dos discípulos, né? E os discípulos levam ela para casa. Isso é o sentido de consagrar a vida toda para ela, né? O princípio da consagração a ela está aqui, né? Na cruz, já que Jesus nos deu ela. Na cruz é que acontece a entrega de Jesus. Ela é mãe dele, agora ele entrega ela para a igreja. Entrega para os discípulos, né, de Jesus, seja como mãe, né? E aí, já que ela é mãe do esposo, né, que é Jesus, né, e a esposa está unida, ela também está unida a ele. É na paixão que a igreja é gerada. Então, quando nasce a igreja, Jesus dá Maria como mãe. Vou ler o que eu escrevi aqui, porque acho que fica mais tranquilo. É na paixão que a igreja é gerada, o corpo de Cristo, né, espiritual é gerado na paixão, que é entregue o sangue, né, que é a entrega do sangue. O sangue que é derramado, ou seja, a Eucaristia ali oferecida, é o fundamento
de podermos sermos membros deste corpo agora de Cristo. Quando comungamos, nos tornamos membros, né? Maria entrará nesta geração, deste corpo, destes membros. Ali, então, Jesus coloca ela, entra, faz ela entrar ali. Porque baseado na grande unidade dela com seu Filho Jesus. Quando Jesus nos salva na cruz, Ele nos dá sua mãe. Então, no céu, e aí o que está o mistério, a gente vai ver depois, no céu, Maria continua sendo mãe de Jesus, continua sendo unida a Ele, não deixou de ser unida. Deus não volta atrás no que Ele realiza, isso é importante. Então ela continua sendo mãe do corpo de Cristo, né? Então vamos ver aqui o que o catecismo diz, né? Então Maria, ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus, né? Jesus, então, na sua paixão, Ele dá sua mãe a nós e nos dá para ela, entendeu? Ele nos dá ela e dá a gente para ela, né? Na paixão acontece essa maternidade. É isso que a gente vai ver aqui, nesse número 964, que é uma citação. Então, diz assim, ó, é uma citação da Lumen Gentium, né? A bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino, e sofreu intensamente junto com seu unigênito. Com ânimo materno, associou-se o seu sacrifício consentido com amor na imolação da vítima por ela gerada. Lembra do sacrifício dela também? A espada de dor traspassada na alma, né? Finalmente, pelo próprio Jesus agonizante na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com estas palavras, lá em João 19, 26 e seguintes, né? Mulher, eis aí o teu filho, né? Finalmente, o número 965 vai dizer assim: após a ascensão de seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente, recordemos lá no Atos dos Apóstolos. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo também ela, com suas orações, o dom do Espírito Santo, o qual na Anunciação a tinha coberto com sua sombra. Ela já tinha essa experiência. Então, aqui o outro subtítulo, também na sua ascensão no céu, né? Subindo aos céus, ela continua unida a Jesus. É isso que a gente disse agora há pouco, né? Esta união perfeita, né? É uma união perfeita a seu Filho nos assegurará, né? A consagração, né? A união com Ele, para que ela seja para nós mãe, né? Na ordem da graça também, geradora. Vamos ver, o catecismo sempre tem palavras bonitas, eu vou ler aqui que acho que é mais importante. Olha só, esse aqui acho que é o decreto, né, da Assunção de Nossa Senhora. Deixa eu só conferir aqui. A Lumen Gentium, na verdade, está aqui, né? A Imaculada Virgem, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Opa! Porque aqui está o fundamento da maternidade dela ainda continuar, porque se não fosse assunto de corpo e alma, ela poderia ser mãe. O que é morte para nós católicos, né? Nós falamos sobre isso, né, Adil, todo dia. O que é a morte, segundo o catecismo? A morte é quando se separa o corpo da alma.
Então, quando diz da Assunção que ela foi assunta em corpo e alma, a glória celeste, ela não está morta, como Jesus, né? Para que isso é dogma de fé, gente? Quer dizer o quê, Adilto? Quer dizer que eu sou obrigado a crer ou eu não sou católico, né? Não preciso compreender, mas eu preciso crer primeiro, né? Para depois tentar entender, né? Quando não é dogma de fé, eu não sou obrigado, né? Mas isso aqui é dogma de fé, então eu preciso crer, né? Que Maria subiu de corpo e alma ao céu, a Assunção. Para que ela subiu? Para que mais plenamente, desculpa, vou ler de novo. Deixa eu tomar um golinho d'água. Para que mais plenamente estivesse conforme o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição de seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos, né? Isso é importante. Tem aqui então agora a citação do Papa Pio XII, né? Aliás, isso que a gente é a citação do Papa Pio XII, né? Na declaração, né, da Assunção dela, do dogma da Assunção. E aí tem uma citação da liturgia bizantina, né, própria da festa da dormição da bem-aventurada Virgem Maria ou Assunção para nós, né? Diz aqui, ó, coisa linda da liturgia bizantina, falando de Maria. Em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo e por vossas orações livrais nossas almas da morte. Liturgia bizantina. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Continua aqui um subtítulo número 967. Quer dizer, na ordem da graça. É mãe não só como título, aquilo que eu estava falando no início. Quando eu disse que ela é mãe na ordem da graça, ela é mãe não só como um título, quer dizer que ela age. Ou seja, ela gera o corpo de Cristo. Entendeu? Não só interiormente, mas fisicamente até. Ela gerou o corpo de Cristo. Continua gerando. Na ordem da graça, ela continua gerando. Então, por isso que eu falei. O culto dela é diferente aos santos. Os santos intercedem. Ela não só intercede com as suas orações, ela gera, tem uma ação, ela age, faz gerar. Por isso que quem se consagra de verdade a Maria nunca se torna um idólatra, porque vai sempre adorar Jesus. O caminho dela é isso. O que ela ensina lá nas bodas de Caná? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela ensina a obedecer à palavra, porque ela é serva da palavra. E quem se consagra se torna serva da palavra. Servidora da palavra, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho. Por isso que é importante isso. Vamos ver o que o catecismo diz, né? Que sempre tem coisas boas aqui. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Ela é modelo, né? Como membro da Igreja, ela é modelo. Mas não é só isso. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja. O membro mais importante, o principal, tudo isso. Sendo até realização exemplar da Igreja. É o ícone da Igreja como membro, né? Aí continua o catecismo. No entanto, tá vendo? Como cristã, como membro da Igreja, ela é um membro exemplar, né, a ser seguido por causa de ser serva da palavra. Tudo isso é aceitável. E aqui, até aqui, amados irmãos, vocês dormam com isso. Até aqui os protestantes aceitam. Ela como membro da Igreja e como exemplo.
O problema é que nós católicos, por causa de um ecumenismo barato, a gente abdica da nossa fé para se juntar com os... Tem que explicar, entender. Então, não vamos falar de Maria só como membro da igreja, como exemplo. Ótimo, isso tá bom. Mas ela não é só isso. É isso, o catecismo está dizendo isso. Então, até aqui ele falou. Agora o número 969, fácil de decorar, de 969, vai dizer... Não, 968, aliás. No entanto, seu papel em relação à igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe do que simplesmente ser exemplo, o melhor dos exemplos, o ícone principal. Vai mais longe. Então diz aqui, de modo inteiramente, eu vou ler bem devagar porque isso é muito interessante, de modo inteiramente singular, ou seja, único, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Entendeu? Não é um título. Mãe na ordem da graça, ela coopera com a construção da santidade da igreja, dos membros. Quer ser santo? Deixe ela santificar você, gerar. E isso que é importante, entendeu? De maneira espiritual, entrar nesse ventre que gerou Jesus, porque, como isso que é absurdo, como é que eu vou entrar no ventre que gerou Jesus? Não pode. Então, porque eu sou um membro deste corpo que foi gerado, entendeu? E eu não posso separar a cabeça do resto do corpo, senão vai virar um monstrengo. A igreja não pode ser, não é uma aberração. Maria gerou a cabeça, que é Jesus, isso entendeu? Mas ela gera todo o corpo. E eu e você, batizados, somos membros deste corpo. Ou seja, ela continua essa geração, é isso que está dizendo. E agora sim o número 969. Olha só, sobre essa maternidade. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente, ou seja, perdura, dura para sempre, sem ser interrompida, mesmo ela indo para o céu. A partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. O que isso quer dizer? Que desde que ela disse sim ao anjo, depois na cruz e até o fim dos tempos, até o último eleito entrar no reino dos céus, ela vai cooperar e vai continuar sendo mãe, cooperando na salvação. Entendeu? Diz aqui, para terminar esse parágrafo. Assunta aos céus, não abandonou este munus, ou seja, missão salvífica, mas por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Medianeira das graças, né? Então aqui o número 970, né? Tenta responder às objeções dos protestantes agora. Não que tenha obrigação de fazer, mas tenta responder. Então eu vou ler. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo, que é o problema dos nossos irmãos. Não está tirando o lugar de Cristo. Não, não tira. Ao contrário, mostra sua eficácia. De fato, toda salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo
apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Já vou falar um negocinho sobre isso aqui que acho que vai ajudar. Ou talvez atrapalhe, mas se atrapalha, daí você já sabe, não siga meus exemplos. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modo diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Então, só sobre comparar Maria com as criaturas, com os outros, né? As criaturas, nós somos um grãozinho de areia, né? Perante o universo. Então, Jesus, Deus é esse universo. Jesus é muito maior que o universo. Então, olhando para nós somos um grão de areia. Mas olhando para Maria, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, né? Comparado com o universo é o quê? Nada. Né? A ciência diz isso. A igreja diz assim: e nós, meros seres humanos, somos um grãozinho de areia. Em comparação a Maria, ela é a terra. A diferença dela é mais ou menos isso. Então ela é infinitamente, por graça de Deus, por graça de Deus, ela é infinitamente superior a nós. Porém, ela, comparada a Jesus, aí se comparada no universo, ela é infinitamente menor, né? Seria mais ou menos assim. Então, agora fala do culto à Virgem Maria, né? Que está baseada onde? Naquela própria citação dela, do Cântico de Maria, né? Começa assim, o número 971. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui está a base de todo o culto a Nossa Senhora, porque nós fazemos parte da geração que declara ela o quê? Bem-aventurada, como Isabel, como a honra de ter a minha casa a mãe do meu Senhor, né? A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão, né? Então, aqui vai falar, depois vocês leem isso aqui, né? Mas a base é isso, né? É essa frase bíblica, todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Pois o número 972 fala de Maria, ícone escatológico da igreja, porque ela já é o que nós seremos na ressurreição. É basicamente isso, né? Ela já é o que nós seremos. Tem uma citação aqui que eu acho que vale a pena ler, né? Da Lumen Gentium. Assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a igreja em sua consumação no século futuro, ou seja, na ressurreição. Da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança, segura e consolação para o povo de Deus a caminho. Então é isso, amados irmãos. Eu só vou ler o resumo aqui, que acho que vale a pena, no número 973 ao 975. Diz assim: ao pronunciar o fiat, faça-se da anunciação, e ao dar seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora para toda a obra que seu filho deverá realizar. Ela é mãe, onde ele é salvador e cabeça do corpo místico, né? Então, ela é mãe dele. Outro número. Depois de encerrar o percurso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu, onde já participa da glória da ressurreição de seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. E por fim, cremos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. Sua função materna. O que é uma função materna? O
que uma mãe faz para o filho, gente? Primeira coisa é ela gera o filho no ventre, alimenta o filho, educa o filho, ensina o filho os caminhos da verdade. Então ela continua fazendo esse papel no céu por todos nós. É isso, amados irmãos, né? Então procuremos conhecer um pouquinho mais sobre essa devoção mariana. Não tenha medo, ela não ocupa o lugar de Jesus na nossa vida, né? E Jesus não tem ciúme dela. Não tenha medo disso, né? Quem tem Maria por mãe sempre terá Jesus como Salvador e Senhor, porque ela nos ensina isso. Ela é mãe, ensina a gente a amar, amá-lo cada vez mais como ele amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você.